Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. 9h41 e nos assuntos da comunidade. Hoje nós estaremos falando com o nosso deputado estadual aqui de Canoas, Nelsinho Metalúrgico. Bom dia, Nelsinho Metalúrgico. Bom dia, Baby Robson. Bom dia aos ouvintes da Rádio CSFM. Bom dia, Jane, lá em São Leopoldo, na Rádio Progresso. Bom dia, Aquilino. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham a programação nesse momento. Para mim sempre é uma honra poder falar diretamente com as pessoas que estão em casa, né, acompanhando a programação. Sempre é uma honra poder prestar contas e falar desse momento, desse dia muito atípico, não é, Baby e Jane? A respeito dessa mobilização que está acontecendo em todo o nosso Brasil, aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, que tem um grande impacto, né? Olha, Nelsinho Metalúrgica, pessoal de Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, adjacências aí, para nós é uma honra muito grande. Você já faz parte da casa, eu tenho inclusive marcado no meu caderno as vezes que você vem na rádio. Você tá anotado aí. E eu cobro, poxa, você faz tempo que não vem aqui. Aí alguém dirá, olha como é que ele trata o deputado, mas eu sou amigo dele, faz muitos anos, desde o tempo em que era vereador. Isso, muitos anos mesmo. Esperei que você viesse para prefeito da cidade, você deu um balão em nós, né? Mas isso fica para outra oportunidade, se Deus quiser, né? Nelsinho, a situação é muito grave. O nosso país, entre aspas, está à beira do caos, se não está no caos, com toda essa situação. Eu quero que você fale um pouco sobre a situação atual política, sobre a situação atual social, sobre a questão de como é que vai isso, como é que você acompanhou o começo, nós estamos no meio, mais para o fim, como é que isso pode terminar? Quero que você fale um pouquinho sobre a Lava Jato também. Você é político, graças a Deus, não envolvido nisso aí. O seu nome não foi citado, não é? Ser citado não quer dizer que esteja envolvido ou seja réu, não é? Isso tudo são opiniões do comunicador aqui. Eu gostaria que você ficasse muito à vontade para falar para os nossos ouvintes de Canoas e aqui o Vale dos Sinos. Pois bem, Baby Robson, nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil para o povo trabalhador. O IBGE acabou de divulgar o aumento da taxa de desemprego do nosso país. Já somos mais de 14 milhões de trabalhadores desempregados nesse último ano, entre 2016 e 2017. Isso é uma cifra imensa. Chega a 13,5% da população economicamente ativa, né? Aquela que está em disposição para trabalhar. Isso gera uma grande insegurança em todas as famílias, em todo o povo. Por isso que os movimentos sindicais, as centrais sindicais, os sindicatos convocaram essa paralisação para o dia de hoje, que está tendo repercussão em todo o Brasil. Eu tenho acompanhado os noticiários de Rio, São Paulo, do Nordeste, Rio Grande do Norte, de Minas Gerais, mas aqui do nosso estado, de uma grande participação. Aliás, hoje, né, se nós sairmos aqui pelas ruas da nossa cidade, me parece quase que um feriado, né? Poucos veículos, as pessoas aderiram a esse movimento, porque é inadmissível que o Congresso Nacional, Baby Robson e Jane, que está lá em São Leopoldo, na Rádio Progresso, é inadmissível que o Congresso Nacional mude a legislação trabalhista, a CLT, da maneira com que eles votaram agora, às pressas, sem uma discussão com o povo brasileiro. Olha que tudo por baixo do pano, como disse aqui o Aquilino, né? A CLT, ela não é uma lei que foi criada, ela foi construída ao longo de 75 anos. Ela sofreu muitos apartes. E essa sanha, eu diria assassina contra o povo, esse roubo em relação ao trabalhador, beneficia quem? Olha só, o capital. O capital está muito feliz, os grandes grupos econômicos, o sistema financeiro, as grandes multinacionais, essas estão felizes porque elas vão poder contratar agora trabalhadores, né, sem pagar os devidos direitos. Ela vai poder contratar por jornada parcial,
você pode ser contratado para trabalhar 25 horas por mês e receber só 25 horas por mês. Você vai ter o trabalho intermitente, que é aquele do contrato que você fica em casa e a empresa te chama quando ela quiser e vai te pagar pelas horas que tu prestaste de serviço. Quer dizer, vai criar uma condição de trabalhador de segunda, de terceira categoria. E, invariavelmente, esses trabalhadores, nesses contratos, não terão direito ao descanso remunerado, não terão direito a férias, não terão direito ao 13º salário. Quer dizer, enfraquece as organizações que lutam para garantir os direitos dos trabalhadores, como é o caso dos sindicatos. Hoje, muitos estão fracos, mas vai ter um enfraquecimento geral. E tudo isso foi votado na Câmara Federal essa semana, sem nenhuma participação, sem se ouvir. E agora, né, tá o desespero geral de todos nós, sem se ouvir. Né, o desespero de todos nós, que é a tal da reforma trabalhista. A reforma previdenciária. Essa reforma previdenciária, ela vai condenar as pessoas, os trabalhadores, a chegar ao final da sua vida com capacidade de trabalho, né, sem a possibilidade de conseguir se aposentar. Né? E aqueles que conseguirem se aposentar terão salários irrisórios, né, porque médias rebaixadas, vai atingir os que estão entrando no mercado de trabalho hoje, vai atingir aqueles que já estão no mercado de trabalho e vai atingir também aqueles que já estão aposentados, porque eles estão mudando a forma de reajuste das aposentadorias. Quer dizer, e tudo isso fazendo sem que a sociedade, né, a população pudesse ter o mínimo de participação. Olha, nós vivemos, né, em democracia. E na democracia, o povo, né, tem que ser escutado. Essa é o cerne, né? É o fundamento da democracia, escutar, ouvir a população. Os deputados federais que estão aprovando essas medidas, o próprio governo federal, o presidente Temer, que encaminha essas medidas lá para a Câmara Federal e para o Congresso, não estão ouvindo o povo. Estão fazendo uma votação sem escutar, sem saber como é que é a realidade das pessoas. Vamos imaginar aqui o que uma pessoa, milhares de pessoas que possam chegar aos 65 anos de idade, vão procurar emprego aonde? Aonde vão conseguir milhares ou milhões de pessoas vão conseguir trabalhar em quê? Vou dar um outro exemplo, né, que é o do trabalhador rural, né, aquele que trabalha na roça. Como é que ele vai conseguir sustentar a sua vida aos 65 anos, tendo que trabalhar duramente na roça? Isso são medidas que tomaram desreconhecendo, né, as condições reais da vida do povo. Por isso, essa greve geral que está acontecendo no Brasil hoje, ela toma essa dimensão de importância, né, para mostrar, para que a gente possa ser ouvido, né, o povo possa, de fato, se manifestar e mostrar que não está satisfeito, né, com o que está ocorrendo, né, com as medidas econômicas, com essas medidas de reformas que está sendo feita lá na Câmara e no Senado Federal. Vamos introduzir uma voz que tem gritado sozinha aqui, né? A Clínica Nasol, novamente, bom dia, que ele já esteve metendo pau em alguém pela manhã, e agora nós estamos introduzindo o nosso diretor da Rádio CSFM e da Nova Progresso lá em Novo Hamburgo. A Clínica Nasol. Bom dia, Baby, bom dia, Nelsinho, mais uma vez uma honra de ter ele aqui com a gente, junto na bancada e chegando de surpresa. Também um bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Nova Progresso, Leopoldo, bom dia a Jane, bom dia ao pessoal de lá, né, o Júlio Barbosa, ao pessoal que trabalha, também a Eliane, que é nosso departamento comercial que está lá nos ouvindo, e também quero aproveitar um abraço muito especial, né, ao nosso prefeito lá de São Leopoldo, Ari Vanazzi. Prefeito Ari Vanazzi. Nosso amigão também, que sempre vai lá na rádio e faz aquela visita. Mas enquanto vejo tu, Nessinho, falar do aposentadoria da roça, por isso que eu saltei de lá, porque fui colono. Fui colono, sabe? Minha família toda é colono, tudo trabalha na roça. É uma testemunha, então. O pessoal que trabalha na roça, o governo não vê, tá tudo igual. O pessoal que trabalha na cidade, faz 8 horas,
é uma coisa, o desgaste da pessoa. Mas uma pessoa que trabalha na roça não trabalha só 8 horas. Ele trabalha de sol a sol. E trabalha, é serviço pesado. Quando chegar aí ter 60 anos, ele já está no fim da carreira. E outra coisa, se o pessoal também tem que pagar, também arrecadar os direitos que é do INSS, agora o colono também tem que pagar, antes pagava 15 anos e completava lá certo X, podia se aposentar. Agora não pode mais, vai ter muita gente nova que não vai ficar na roça. Que não, vão embora. Vou embora. É verdade. Porque eu vou trabalhar aqui na roça, Não tem sentido. de 6 às 6 da manhã, e eu vou me aposentar com 65 anos. Não vai embora. Vai embora para a cidade e vai ser mais alguém que vai estar sem emprego. E nós precisamos da lavoura. O incentivo maior teria que ser em cima daquele povo sofredor, aquele que levanta cedo, que tira o leite, trabalha para nos manter aqui na cidade. Uhum. Não, e eu acho que quero cumprimentar então o Aquilino, e dizer, quem trabalha na roça não tem fim de semana. Não tem. Quando começa a safra, tem que trabalhar direto para fazer ou o plantio ou a colheita. Não tem sábado, domingo, não tem feriado. É que nem radialista, não tem feriado. Não tem folga, né? Não tem folga. Tem que abrir os microfones e estar ali, né? Eu gostaria, inclusive, que você falasse um pouquinho sobre essa questão de pagar mensalmente. Não tem safra todo mês lá, né? Esse é uma grande... Isso vai fazer... O que vai acontecer na realidade, né? O produtor, o agricultor, quando ele for colher a safra, ele até vai pagar, porque ele precisa do povo. E é da honestidade, né? Vai pagar, e vai ter que pagar em carnê individualizado, né? Do chefe da casa, da esposa, do filho que trabalha, né? Se tiver algum agregado, vai ter que pagar. Né? Mas não era assim, né? Só que ele, enquanto ele tiver a venda da safra. Como isso não acontece todo mês, vai ter mês que ele não vai pagar. Quando não tendo esse mês, ele deixa de ser beneficiário. Então vai alongando o tempo. A vida dele. Então, na verdade, não é 65 anos. Ele vai chegar aos 70, 70 e poucos anos e talvez não tenha ainda atingido os 25 anos aqueles não vai que atingir, é cobrado. Não vai atingir. Escreva assim embaixo, né, Nelsinho? Enquanto você tiver vida. Hoje, como é que funciona? Hoje, pro agricultor ser beneficiado, ele paga um percentual da nota, né, do bloco de venda. Exatamente. Né? 2,3% daquilo que ele vende é para pagar a sua previdência e da família. Né? É na nota de venda do agricultor, do agricultor. Da sua produção. Esse governo que inventou isso agora, de ter que ter um carnê mensal. Quer dizer, isso é para inviabilizar a possibilidade. E quero dizer mais, né? A cliente chamou a atenção aqui, que é bom viver no campo, é mais saudável do ponto de vista do meio ambiente, mas quem trabalha na roça de sol a sol, né? Que trabalha na lavoura, né? Chega a um determinado momento da sua vida que a sua coluna já está toda estropiada, né? Que as articulações, braços, pernas, né? Tudo prejudicados, né? Quando não lida com venenos, né? E aí também tem já problemas pulmonares, né? Ou do sistema nervoso. Quer dizer, tudo isso vai acumulando. E o governo quer botar, né, as pessoas a trabalhar até 65 anos. Quer dizer, isso é um crime. Por isso que eu estou vendo, e agora andei pela cidade, hoje pela manhã cedo, né, vejo que as fábricas estão paradas, as metalúrgicas, a refinaria, as empresas de gás, o comércio, as empresas de ônibus, né? Agora a Boqueirão, nunca vi uma Boqueirão vazia, que nem tranquila, parece domingo, né? Sabe por quê? Porque as pessoas estão querendo se manifestar, porque há uma angústia. Na verdade, é uma angústia, né? Como é que vai ser o meu futuro? Né? Como é que eu vou estar sendo protegida quando eu tiver 65 anos, 70 anos? Né? Qual é que vai ser a minha segurança da minha subsistência se eu não tiver a possibilidade de ter uma renda fixa como aposentadoria, e mesmo que seja o salário mínimo, né? Mas isso, né, dá uma segurança. Eu vi nosso senador Paulo Paim, meu vizinho, nem conhece, né? Meu vizinho, camarada que sempre está com a gente, ele dando senador. Senador. O nome dele não apareceu em lugar nenhum. E que dia 12, agora passado, ele esteve aqui no Guajuviras, no 30 anos do Guajuviras,
e concedeu a nós, né, fizemos Uma 3 entrevista. perguntas ao senador Paulo Paim, no seu telefone particular, no aconchego do seu lar, ele nos atendeu lá, solícito, como sempre, carinhoso, não esteve falando conosco, está gravada a entrevista aí. E eu vi ele dando uma entrevista na tribuna do Senado, do jeito que o Temer quer fazer, ele vai quebrar a Previdência. Do jeito que ele queria 45 anos, 65 anos, e o pessoal pagar, vai quebrar. Porque ele explicou para o povo, o povo vai começar a pagar particular, vai depositar esse dinheiro, a Previdência não vai ter, e quando ele chegar aos 45 anos de contribuição, como o presidente Temer quer, só o juro daquele dinheiro dá 3 vezes, 4 vezes mais daquele que o governo vai oferecer para ele. E ainda tem todo o capital guardado. E evidentemente, Aquilino Colazion, desculpe me Vai interromper, quebrar a Previdência, vai quebrar. O fato de nós termos 14 milhões de desempregados nesse último ano, entre 2016 e 2017, significa, que essa é a política econômica que eles estão desenvolvendo, significa que 14 milhões de pessoas deixaram de contribuir para a Previdência. Aí vai faltar dinheiro. Aí vai num ritmo que, bom, daqui a pouco quebra efetivamente, né? E mais a mais, né? Aquelas empresas que estão devendo milhões. E eu vi mais uma entrevista de um senador, ele disse, nós recademos todo o dinheiro que as empresas nos devem, a empresa parceira que depois dá dinheiro para isso, para aquilo que é desviado. Esse dinheiro dá para nós pagar o salário da Previdência por 1 ano sem mexer no dinheiro que está aí. Mas então por que não cobra aquilo lá? É verdade. Eu queria interferir aqui quando o Aquilino fala que as previdências privadas, isso vai criar um monte de ninho de cobras vigaristas que vão montar isso aí, como já tem alguns, na previdência privada. Mas, adiantando quando o Nelsinho falou sobre a previdência, que não dá, você sabe que o rombo da previdência é uma falácia, né? O Miragaia aqui, um presidente dos sindicatos, né, falou, está gravado aí, que a previdência é autossustentável e tem um superávit de 50 bilhões, que as loterias, tudo isso aí, nada é contabilizado quando se faz uma conta. Se faz uma conta do que o trabalhador paga, a previsão orçamentária. Olha, é evidente que não vai dar certo. O nosso senador Paulo Paim, glorioso Paulo Paim, a CPI está sendo instaurada agora esta semana aí. A CPI da Previdência. Verdade. E vai trazer toda a sujeirada possível e mentiras que existem na Previdência. Tem uma taxa que o governo recolhe e ele não abre mão disso. Ele não cede, aumenta, de 26% passou para 30%. E se entrar esse dinheiro todo na sua opressão ao trabalhador, vai aumentar essa taxa, né? Você sabe disso. Não, o senador Paulo Paim, ele tem vários estudos, né, de que mostra claramente que não há o déficit da Previdência que o governo fala. Não tem. Agora, o que acontece? O governo federal, ele também é contribuinte da Previdência. Sim. Porque ele também contrata trabalhadores por regime de CLT. Então, ele é obrigado também a fazer a contribuição patronal. Né? Tem grandes grupos empresariais que não pagam a Previdência. Quer dizer, não são cobradas. Bom, se o grande um grande contribuinte, que é o próprio governo, né, contratante pela CLT, não paga a sua parte, se há a sonegação, né, e ela é alta, não há cobrança dos sonegadores, aí você pode dizer que, de fato, a Previdência não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Bom, mas então nós temos que exigir daqueles que ficam com dinheiro público, que é para garantir a vida futura dos idosos, dos nossos velhos, de todos nós, que daqui a pouco teremos também 65, 70 anos, né? Quem sabe poder viver até os 80, vai saber, né? Ter essa tranquilidade. A conta que o governo faz diz respeito àquilo que é descontado do trabalhador, lá no seu contra-cheque, né? Com aquilo que é pago para os aposentados. Bom, se ele fizer só essa conta, claro, há uma diferença, né? E aí pode-se falar em déficit. Só que a arrecadação da Previdência não é só aquilo que o trabalhador paga. Sim, tem a parte patronal, né? Tem as loterias, tem o PIS/COFINS, né? Quer dizer, tem outras
fontes de receita que o governo não contabiliza. E tem a DRU, né, que o Baby Robson chamou a atenção, né, que é a possibilidade de tirar 30% dessa receita e aplicar em qualquer outra coisa. Que não na Previdência. Né? Agora, tem cabimento nós construímos um país enorme, um país rico, um país com a potencialidade do Brasil, nós falarmos que o nosso idoso de 65 anos não tenha garantido um benefício para a sua velhice, para aquele cidadão que tem uma deficiência física grave, né, que precisa de medicamento, que precisa do acompanhamento do pai, da mãe, de alguém, né, no seu dia a dia, que ele não possa ter um atendimento digno do Estado. Mas então, para que nós existimos? Para que nós queremos? Então, eu quero morar numa ilha. Né? Quero morar e viver disso. Pô, criar um país dessa dimensão e não ter esses direitos, então esse país não serve. Não serve. Eu quero pedir licença a vocês agora que são 10h02 e nós vamos ao nosso apoio cultural. Oi, Jane, aí você, São Leopoldo, coloque os nossos reclamantes aí, os reclames da Nova Progresso, que dentro de ela vai conseguir, né? Porque lá somos diferentes, apesar que agora é hora certinha também. Então, dentro de 5 minutos estaremos de volta aí, tá? Você faz o que achar melhor. Nós vamos entrar rasgando agora é 10h07, 10h02, 10h07 exatamente estaremos entrando aqui. Enquanto isso, nós vamos apertar o Nelsinho por outro lado, tá? CSFM 87,9. E a CSFM está recebendo hoje o deputado estadual Nelsinho Metalúrgico e diretamente lá para São Leopoldo também na Rádio Nova Progresso. O pessoal está ouvindo. Nelsinho Metalúrgico, nós falamos sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência. Claro, todos nós sabemos que é um descalabro. Essa é a palavra elegante, para não dizer uma palavra mais feia. Mas tem algo também aí chamado terceirização, que é da hora. O que você tem para falar para nós sobre a terceirização? Como é que você vê isso? Você está lá, está no meio. Esse debate da terceirização, Baby Robson, ele é um debate já que vem de longo tempo. As empresas, elas, invariavelmente, né, elas utilizam do mecanismo da terceirização, e era permitido você ter terceirização em atividades meios dentro das fábricas, dentro das empresas. O que é uma atividade meio? Né? Um serviço de vigilância é uma atividade meio, um serviço de limpeza é uma atividade meio, né? Mesmo um serviço eventual de manutenção, né, é uma atividade meio. E era proibido a empresa terceirizar a sua atividade fim. Isto é, se a empresa é uma empresa de ferramentas, de produção de ferramentas, então a atividade fim dela é produzir ferramentas. Ela não pode não podia terceirizar nessas áreas de atividade fim, ou se ela é uma montadora de tratores, ou uma montadora de automóveis, enfim, de armas, né, como algumas empresas. O projeto aprovado agora, recentemente, lá pela maioria da Câmara Federal, da base de apoio do Temer, né, permite a terceirização em qualquer área das empresas. Isso significa que as empresas vão reduzir de maneira substancial o seu custo com a mão de obra. Por quê? Porque o trabalhador terceirizado, como ele é contratado de empresas, né, de fachada, empresas que são escritórios, né, que são intermediadoras de mão de obra, a maioria delas, né, esse trabalhador vai ficar sem a cobertura de nenhum tipo de assistência, né, nenhum tipo de apoio, né, lá no seu trabalho. E se a empresa falir, você vai buscar ressarcimento aonde? Né? Porque essas empresas que terceirizam mão de obras são empresas que têm uma sala alugada, um telefone alugado, um computador alugado, e esse é o patrimônio dela. Né? Não é aquela empresa estabelecida, né, que tem seu patrimônio, tem seu prédio, tem sua clientela. Né? O trabalhador fica vítima. Nós achamos que esse projeto ele foi de interesse dos empresários para reduzir, né, a massa salarial, para reduzir o valor dos salários, porque também é uma realidade, né? Os trabalhadores
terceirizados, eles recebem em média 70% do que recebe um trabalhador chamado efetivo, né? Então ele trabalha em condições mais precárias, são os que mais sofrem acidentes do trabalho, né? O senador Paim tem um estudo que trata disso, né? Que mostra que são os terceirizados os que mais sofrem acidentes de trabalho e são menos protegidos. O governo do Temer quer que os trabalhadores brasileiros fiquem todos nessa condição, né? Deixarão de ter relações com as suas categorias para ser terceirizados em pequenas empresas de fachada. É um outro atentado, né, contra aquilo que foi uma conquista do povo trabalhador brasileiro já de mais de 70 anos, né, que ter uma legislação protetiva como é a CLT, né, que garante os direitos mínimos dos trabalhadores e que estão sendo dizimados por esse governo que é ilegítimo, que ninguém votou nele, não recebeu voto de ninguém, não apresentou um programa, não disputou eleição nenhuma, está lá, né, de forma ilegítima, produzindo esse retrocesso. Nós podemos voltar com a reforma trabalhista a ter jornadas de 16 horas semanais, 16 horas diárias, como nós tínhamos, né, ainda lá na década de 20. Na década de 30, onde não tinha regulado essa jornada de trabalho. Quer dizer, agora a permissão do trabalho infantil, nós já tínhamos superado essa ideia, né, de que criança deve ir para a escola. Criança tem que ter o atendimento escolar, aprendizado. Vai de novo abrir a possibilidade para você ter mão de obra infantil dentro das empresas. Isso é um retrocesso insuportável para um país, né, que quer ser país de primeiro mundo. Então, a terceirização, né, ela está no bojo desse conjunto de medidas de empobrecimento do povo, né, empobrecimento dos trabalhadores e enriquecimento, né, dos grandes grupos econômicos, enriquecimento dos bancos, né, porque esses vão continuar ganhando muito dinheiro, né? Esse governo não apresenta nenhum projeto, né, nenhum tipo de restrição para que os bancos fiquem ganhando dinheiro, cobrando taxas, cobrando juros exorbitantes da população. Você não pode atrasar um dia o pagamento de uma conta que já vai pagar, né, um juro absurdo de multa e juro. Isso passa batido e joga todo o custo, todo o ônus, né, para cima do povo trabalhador. Olha, eu tenho muita convicção, né, de que o Brasil ele vinha numa escala de crescimento, né, desde os anos de 2002, 2013, 2007, 2008, vinha numa curva ascendente de crescimento econômico. Então, o crescimento econômico, você vai ver o trabalhador com mais dinheiro no bolso. Se ele tem, ele vai consumir mais, ele vai fazer o comércio girar, vai fazer a indústria produzir, né, e vai arrecadar mais impostos, vai ter recurso para a Previdência, né, e você enfrenta, então, esse quadro em crescimento. Agora, quando você joga tudo para baixo, né, como está acontecendo agora, o Brasil vai para o terceiro ano com taxa de crescimento negativa. Nós quando a Dilma era presidenta, a taxa de desemprego no Brasil estava em 4,5%. Ela já está agora, depois que o Temer deu o golpe e assumiu, ela já está em 13,5%. São 14 milhões de pessoas que perderam emprego e continuam perdendo emprego. Há uma expectativa que nesse ano de 2017, aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas vão perder o emprego. Aliás, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, fez uma projeção de que de cada 3 desempregados no mundo, nesse ano de 2017, estou falando do mundo, de cada 3 pessoas que ficarão desempregadas no mundo, nesse ano de 2017, uma será brasileira. Quer dizer, olha a dimensão da crise que nós estamos metidos. Você não acha que todas essas medidas passando, nunca houve tanta aprovação como está sendo aprovada agora, os acordos que estão sendo feitos, foram ministros aí que foram exonerados para que pudessem votar, enfim,
Você não acha que estas pessoas estão cometendo um suicídio político ou nós seremos muito cretinos em voltar essas pessoas? O caso de Michel Temer, que foi eleito graças a Dilma, a nossa presidenta aí, a ex-presidenta, melhor dizendo, e outros aí que estão mamando na teta. Até eu li num comentário ontem aqui de um jornalista que Rodrigo Maia faz as vezes do Cunha e assim sucessivamente. Você não acha que essas pessoas aí politicamente estão se suicidando? Como é que você vê continuidade dessas pessoas nessas posições? Olha, baby, há um conluio, um grande conluio, um grande conchavo entre o Congresso Nacional, boa parte daqueles deputados e senadores, com o governo federal, com as grandes entidades, federações empresariais, Fiergs aqui no estado do Rio Grande do Sul, Fiesp em São Paulo, Firjan lá no Rio de Janeiro, em conluio com a Rede Globo, em conluio com os grandes jornais nacionais, né? Jornal Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, a própria Zero Hora, um conluio para se protegerem. Só um pouquinho. Quando você fala no conluio, você passa a ideia para mim que alguém mama na teta aí, ou não? Mas olha, o conjunto mama na teta, né? E eles se protegem. Então, as pessoas estão vendo que ministros saíram dos ministérios, foram exonerados para ir lá votar a reforma trabalhista. Estão dizendo que eles vão ficar lá para votar a favor da reforma previdenciária. E a Rede Globo, né, os grandes jornais, não noticiam. Aqui mesmo no nosso estado, pessoas que vêm aqui em Canoas, vêm aqui em São Leopoldo, vêm aqui na região pegar voto com os trabalhadores, vão na porta das fábricas e panfleteiam dentro das vilas, né, em nome do povo, estão lá tirando o direito dos povos. Tá? Por isso que, claro, eles estão eles estão fazendo isso, estão se lixando, como disse um lá numa rádio, né? Eu estou me lixando para a opinião pública, né? Ele disse isso abertamente. Isso aí cometeu um suicídio político, porque o povo que elege esse tipo de gente. Mas nós temos que ser criteriosos no nosso voto, não podemos... Aqui nós temos 3 senadores, para não falar em deputados, nós temos 3 senadores. Né? Como é que votaram esses 3 senadores na reforma trabalhista? Eu quero fazer essa pergunta para o nosso ouvinte. O Rio Grande do Sul tem 3 senadores. Como é que votaram os 3 senadores? Quem é que foi a favor da reforma trabalhista e quem foi contra a reforma trabalhista? Eu posso te afirmar. 2-1. O senador Paulo Renato Paim foi contra. Sim, com certeza. Esse está do lado dos trabalhadores. Aqui nós temos 32 deputados federais. É importante que as pessoas se perguntem, desses 32 deputados federais, quais foram os que votaram contra a retirada dos direitos dos trabalhadores da CLT. As pessoas precisam lembrar disso, porque no ano que vem tem eleição. O Temer vai ser candidato, o Aécio Neves vai ser candidato, outros tantos serão candidatos, né? O nome desses deputados já está escancarado. Ontem escancararam, hein? 14 deputados votaram contra, 15 votaram a favor, aqui no Rio Grande do Sul. Dos gaúchos, né? Dos gaúchos. Eu estou falando dos gaúchos. Então lá estava o nosso Marco Maia e mais outros, né? O PT, evidentemente, votando contra. E olha, foi muito estreita a votação. 15 a 14. Aqui no estado, quero dizer. Porque que nos interessa, né? Como é que os nossos votam? Aqui no estado, primeiro porque houve, né, uma pressão muito grande aqui, não suficiente, porque nós queríamos que a maioria absoluta votasse contra, né? Mas teve uns descarados que disseram que não iam votar a favor do governo e não tinha pressão que fizesse mudar. Mas de qualquer sorte teve algumas bancadas importantes, a bancada do PT, a bancada do PDT, mesmo a bancada do PSB, né, foram lá e votaram contra. Teve um deputado do PMDB apenas que votou contra, e os demais votaram a favor, né? PTB votaram a favor, PSD votaram a favor, mas nós precisamos, e esse movimento de hoje, ele vai ter uma repercussão, por isso que você que não saiu de casa, não foi trabalhar hoje, né, aderiu
seja por vontade própria ou mesmo porque não tinha o meio de transporte, saiba da importância desse movimento para nós tentar barrar a reforma da Previdência. Tá? Tentar com que lá na Câmara Federal, lá no Congresso Nacional, esse grito que foi dado hoje pelo povo, pelos trabalhadores, né, porque isso não se iluda, isso tem impacto. Tá? Brasília, lá no Palácio Planalto, eles devem estar monitorando, né, que as cidades estão paradas, não só as capitais, mas no interior. Quer dizer, eles estão vendo que há uma repercussão negativa e uma disposição das pessoas, uma revolta das pessoas. Então você que não saiu para trabalhar hoje, saiba que isso pode ajudar sim a reverter a favor do povo contra as reformas do Temer. Pode que o Senado, que ainda a reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara, ela vai ter que ser votada no Senado. Se nós fizer pressão, pode que o Paim consiga, né, ele e tantos outros senadores, conseguir reverter essa decisão lá no Senado. Mas é preciso que o povo se manifeste. Porque se nós não se manifestar, né, se nós não mostrar nossa indignação, nós vamos ficar caminhando que nem gado para o abatedouro, né, de cabeça baixa, né, sabendo que ali no final do corredor, né, nós seremos as vítimas. E nós, nesse momento, o Brasil inteiro hoje está mostrando que é possível sim o povo se manifestar de forma democrática. Porque é isso que é importante, o senhor Guilherme estava me chamando a atenção, assim, da forma democrática, né? A gente exercendo um direito que a Constituição nos deu de poder se manifestar. A Constituição diz que é livre, né, a manifestação. E a gente hoje cruzar os braços, a gente hoje não sair para trabalhar, conversar com os vizinhos, isto é uma maneira democrática da gente poder, né, decidir o nosso próprio futuro, né? Não deixar que outros façam isso para cima da gente, né? Que votem o nosso nome sem nos perguntar a nossa opinião, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Aquele Congresso vota, né, como se tivesse uma procuração nossa para fazer qualquer coisa, né? Aliás, não só voto, né? Roubam também, como se nós votássemos num deputado ou num senador para roubar. Não, nós queremos que eles vá para lá para né, votar coisas a favor do povo. A procuração não é. Por isso eu quero também dizer aqui, eu sou a favor do fim do fórum privilegiado. Deputado estadual, vereador, prefeito, governador, presidente da República, senador, para que fórum privilegiado? Só se fosse para fazer crime, né, de pensamento, né, crime de ideia. Agora, de crime comum tem que ir para o tribunal do júri, né? Tem que enfrentar o júri também. Se meteu a mão no dinheiro público, né? Se malversação, tem que ser julgado. Isso não pode ter fórum privilegiado para bandido. Agora 10 horas e 23 minutos, claro, o fórum privilegiado simplesmente é uma chancela para o crime, não tenhamos dúvida alguma. Nelson, eu quero, dentro do que você falou, Nelson, dentro do que você trouxe, essa canalha política que viraram alguns setores do nosso país e virou cartel. Tudo que você vai tem um cartel. A quem vende frutas ali é um cartel, ele compra mais barato porque alguém roubou no quintal e traz. Geralmente é isso. Claro que isso aí é falta de ética, é falta de moral e uma série de coisas. Leva ao outro passo da nossa conversação. Como é que você vê a Lava Jato? Olha, foi boa essa tua pergunta, Baby Robson. Depois de tudo que você falou, não dá perguntar outra coisa. O nosso povo tem razão, né? Quando ele tem uma ojeriza, né? Se não uma raiva ou mesmo uma posição de nojo em relação a determinados políticos. Tem razão, né? Nós estamos vendo ali, descobrir que o cara tem lá, comprou um anel de 800 mil reais para a mulher dele, um cara que foi governador do estado, de um grande estado. Ele entra numa relojoaria, né? Eu quero aquele anel de brilhante ali com aquele diamante, e diz pro empresário da empreiteira que está do lado dele assim, e tu que vai pagar. Aí o cara puxa o talão de cheque e paga 800 mil reais, né? Descobre que o Cunha tem 12 milhões de dólares numa conta da Suíça lá em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, era a senha, né? A senha lá era, né, em nome de Jesus. Quer dizer, o povo tem nojo disso.
Mas eu quero chamar a atenção que a Lava Jato, ela está sendo muito focada nessa relação de boa parte, alguns não, vou falar que uma boa parte dos deputados e uma boa parte dos senadores e de alguns governadores. E as empreiteiras, né? Que criaram um cartel que já tem mais de 30 anos que existe o cartel das empreiteiras. Todas as obras, grandes obras que se fez no país, seja a Transamazônica, seja a Itaipu, seja as obras, o cartel das empreiteiras roubaram dinheiro do povo. E eu quero dizer, mas eu quero encerrar numa outra informação que o nosso ouvinte não sabe. Sabe quantos anos que a Odebrecht não perde um processo na justiça? 30 e poucos anos. Mais de 30 anos que ela não perde um processo, nem no primeiro grau, nem no segundo grau, e nem no Supremo. Então a Odebrecht, do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht, desse cartel, ela tem lá dentro do Supremo Tribunal Federal, onde era para ser a nossa última, né, digamos assim, bastião de defesa do povo, lá, eles também têm os tentáculos deles lá, e não perdem ações na justiça. Por quê? Porque eles não é só os políticos que eles corromperam. Não é só os executivos que eles corromperam também o judiciário, né? E os meios de comunicação, aonde eles eram grandes anunciantes, que também calaram, porque não dá para nós imaginar que as grandes televisões, os grandes jornais, não sabiam das falcatruas. Aliás, teve uma época que tinha um jornal que ele publicava antes nos classificados o resultado, né, da licitação. Ele publicava em código, né? Olha, tal licitação vai acontecer dessa, fulano vai ganhar isso, Beltrano vai ganhar aquilo, e a empresa tal vai ganhar aquela lá. Publicava em forma de classificado, né, no jornal. E depois, quando saía a licitação, né, ela dizia, olha o jornal que nós publicamos no dia lá, no mês passado, se já não estava escrito lá quem era as empresas que iam ganhar. Claro. E os meios de comunicações sabiam disso, mas também nunca abriram a boca, porque eram grandes anunciantes. A Braskem aqui não, agora que que é da Odebrecht, a Braskem comprou a Copesul, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso privatizou a Copesul, quem é que comprou? A Braskem. De quem é a Braskem? Da Odebrecht, né? E aqui no estado, né, os diretores da Braskem eram tratados como reis, eram tratados como grandes personalidades, né, direção da Fiergs, cargos públicos, né, eles mandavam, não pediam, né? E por quê? Porque patrocinavam os jornais, patrocinavam grandes eventos, né, com dinheiro, como se fosse o dinheiro deles. Dinheiro do povo. Como se fosse dinheiro deles, né? E era dinheiro desviado do povo, né? E dentro do judiciário e dos meios de comunicação. A Lava Jato, ela tem que ir, né? Ela tem que encerrar essa fase dela e ir até onde tem que ir, dentro da Câmara Federal, do Congresso, do Senado Federal. Ela tem que ir, mas ela não pode parar ali. Ela também tem que olhar por que a Odebrecht não perde o processo há mais de 30 anos dentro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Sabe por quê? Porque tem ministros lá, juízes, que estão, né, mamando na teta. Estão mamando na teta. Deve também, né, daqui a pouco aparecer, né, o nome deles, né, também em algumas maracutaias. O dono da Odebrecht, só cortar um pouquinho, na entrevista dele que eu vi, ele disse bem claro: vocês promotores que estão aqui são novos. Diz, mas aquele do meu tempo, da minha idade, jamais ia fazer isso. Por quê? Porque também tem as suas vantagens. Então quer dizer que também os ministros do STE, os juízes, desembargadores, todos ele dê bem claro. Investigue ali também. Ele inclusive diz isso, né? E outra também que eu vi que falou sobre esse assunto foi hoje prefeito de Porto Alegre, o Marquesan.
Ela diz, vão culpar só o político que é ladrão. Todo político é ladrão. Por que existe o político ladrão? Porque tem alguém que defende ele lá dentro. Quem defende é o juiz, é o desembargador, é alguém lá que está defendendo ele. Se não tivesse lá, como é que ele ia roubar? Exato. E não estava defendendo de graça, né? Não estava fazendo de graça. Exatamente. Olha, Exatamente. Valeu, já que vocês não respiram, né? Tá, mas eu vou indo. A gente só entra quando vocês respiram. Se vocês não respiram, Nelsinho não respira, aí não dá para falar. Tá bem. Agora já é 10 horas e 30 minutos, eu quero depois, dentro de tudo que você falou, eu quero saber dessa questão da Lava Jato, que você falou sobre, você deu uma pincelada na Lava Jato no final, mas eu quero saber dessa questão em que o PT acusa que a Lava Jato trabalha direcionalmente contra o Lula e contra mais o PT, livrando Rede Globo e uma série de coisas. Eu quero que depois você fale sobre isso, tá ok? Nós vamos ao apoio cultural, já estamos de volta. 10 horas e 34 minutos, estamos recebendo hoje aqui na CSFM, juntamente com a Nova Progresso em São Leopoldo, o deputado estadual do PT, Nelsinho Metalúrgico. Eu perguntei antes de irmos para o bloco, aqui para o intervalo, que você tem a dizer sobre essa questão de que a Lava Jato, é muito comentado, muito levantado isso aí pelos petistas, que ela persegue exclusivamente o Lula e que, meu Deus, só levanta quer porque quer de qualquer jeito provar que aquele apartamento, aquele condomínio lá é do presidente. Até agora não foi, pelo menos até agora, né? Pode que tenha surgido uma notícia agora que eu não saiba, nada de concreto ainda. Eu gostaria de falar sobre isso e mais adiante. Nós estamos aqui, ó, 10h34, eu quero terminar até as 5 para as 11. Aí só falar um pouquinho sobre a possível, né, reeleição do presidente Lula em 2018, se ele faria os mesmos tratos, os mesmos acordos, o tipo de gente que ele convidaria. Eu gostaria de saber, claro que você não sabe o que ele vai fazer, mas a sua opinião como deputado estadual. Vamos começar pela perseguição. Olha, de fato, quando começou o processo da Lava Jato, ele mirava atacar muito particularmente o PT. Né? Por quê? Porque o PT também cometeu seus erros. Eu quero aqui registrar. Deixar claro. Não quero aqui de passar a mão, não. Cometeu erro, sim. Alguns do PT acharam que iam financiar, né, as suas campanhas partidárias, né, a partir de doação empresarial, né, das empreiteiras. E aí começou então aquela perseguição ao Zé Dirceu, começou a investigação sobre o Mas é Palocci. importante, desculpe interromper, mas é importante que se coloque que a presidente Dilma autorizou isso, ela abriu isso aí para a Lava Jato. Isso, e ninguém fala isso, né? Porque nunca nosso país teve uma devassa tão grande como aconteceu agora. E essa devassa não acontece porque a Polícia Federal quer fazer por conta e risco. Alguém autoriza. E a Presidência da República autorizou, né? E a Dilma autorizou. É preciso que se diga isso. Bom, mas como o cartel das empreiteiras, ela não começou quando o PT assumiu o governo em 2002 através do Lula. Aliás, em 1993, eu estava vendo outro dia um jornal, né, uma reprodução de um jornal de 1993, mostrava que a Polícia Federal tinha indiciado as empreiteiras, inclusive a Odebrecht, pela constituição de um cartel para definir os resultados das licitações. Mas isso não foi avante. 1993. Né? E na época não houve Lava Jato, não foi adiante. Agora, começaram então a perseguição, era só o PT, era só o Lula, era só a Dilma. Tiraram a Dilma para tentar calar a Lava Jato. E aí, só que a Lava Jato já não pode mais ser calada. E aí apareceu, né, a bancada de deputados federais mais enrolados na Lava Jato são as bancadas do Partido Progressista, do PP, do Partido Progressista. O próprio Aécio, né, foi a declaração dos delatores das empreiteiras, recebeu também dinheiro para suas campanhas, o Alckmin, o Temer, né, o Cunha, mais de 200 milhões, né? E eles ficam atrás do tal do apartamento que era do Lula. Que condição moral esses políticos têm para acusar ou julgar alguém? Aí eu faço, os caras, outro dia eu estava olhando uma revista e dizia o seguinte, bom, para o Aécio deram, para o Cunha deram 65 milhões, para o Aécio deram 45 milhões,
Para o Alckmin deram 15 milhões. Para o José Serra deram 10 milhões. E para o Lula deram uma reforma no apartamento. Mas que conta é essa? Ah, e por que depois de falar 2, 3, 4, 5 anos falando no tal do apartamento, eles não conseguem mostrar através de provas concretas, porque é isso que vale na justiça, de que o apartamento pertence ao Lula? Sabe por quê? Porque não pertence. A OAS, que é essa empresa, que é uma das empreiteiras que está em recuperação judicial, ela levantou todo o seu patrimônio para colocar lá em recuperação judicial. Entre os imóveis que ela colocou, que é do seu patrimônio, está o tal do apartamento lá em Guarujá, que está no nome dela e é dela. Que já foi dado em garantia em negócios. Na recuperação judicial, foi dado em garantia na recuperação judicial. Isso desmonta a tese daqueles que querem perseguir o Lula. Né? Aliás, por quê? Porque o Lula hoje é o principal candidato a ganhar as eleições no ano que vem. Prova disso é que as pesquisas colocam ele Ibope, né, enfim, né, Datafolha, estão dando essa possibilidade da vitória do Lula. Por isso fico querendo criar essa imagem e desconstituir, né, a possibilidade do Lula ganhar a eleição. Eu acho que o Lula tem muita chance de ganhar a eleição. O que me preocupa, Baby Robson, e aí eu quero também registrar, eu acho que o Lula não pode concorrer às eleições e ganhá-la, né, com o mesmo programa da eleição que o elegeu em 2002. Tá? Ele não pode, de novo, juntar lá aquela base de sustentação de chantagistas lá naquele Congresso Nacional, que para votar uma medida tem que ganhar um ministério, tem que ganhar não sei o que de uma estatal, tem que ter uma diretoria no banco não sei o que, tem que ter... Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Então o Lula tem que fazer uma aliança com o povo. O Lula tem que fazer uma aliança com o povo. Ele tem que concorrer, pedir voto para ele tem que pedir voto para aqueles que vão estar com ele no programa de governo dele. E nós brasileiros temos que aprender que nós não podemos eleger alguém para o executivo, seja para prefeito, seja para governador, seja para presidente. Nós eleger um programa, então, que esses candidatos possam representar para a prefeitura, para o governo do estado ou para a presidência, e, ao mesmo tempo, eleger pessoas que são opostas ao programa que vai estar sendo vitorioso na eleição. Então, se nós acreditamos numa ideia, nós temos que votar nessa ideia para o executivo. Então, nós acreditamos no Lula. Então, temos que votar no Lula para ser o nosso presidente e votar naqueles que vão estar com ele, ajudando a ele a desenvolver o programa dele. E quero dizer também o contrário, se não gosta do Lula, né, e quer votar em qualquer um outro, mas faça voto coerente, né, para que não tenha necessidade desses arranjos, dessas negociatas dentro do Congresso Nacional para criar maioria. O povo tem que dar a maioria, né? É assim que funciona nas democracias mais consolidadas. Você elege um programa de governo através de um candidato a presidente e dá para ele também a maioria dentro das casas legislativas, seja a Câmara ou seja o Senado. Eu acho que o Lula deve ser candidato em 2018, né? Votaria a favor dele ser candidato, votaria nele para presidente, mas eu chamo a atenção, né? Não pode ser candidato e levar junto toda essa catrefa, né? Que ao final das contas são todos enrolados na Lava Jato, né? São mais de 200 deputados, né, eleitos, e outros tantos de senadores, né, que foram financiados para defender os interesses dos grandes grupos, das grandes corporações, do grande cartel de desvio de dinheiro público dentro da Petrobras, que foi essas empreiteiras, né? 6 empreiteiras, né, se adonaram de um projeto maravilhoso, né, do pré-sal, se adonaram de um projeto maravilhoso como é o Polo Naval de Rio Grande, que chegou a gerar 24 mil empregos metalúrgicos lá em Rio Grande e que hoje tem pouco mais de 4 mil trabalhadores lá, quebrado pela ganância daqueles que não
não sabem competir dentro do próprio sistema capitalista. Ora, o sistema capitalista, ele é uma competição, tá bem, ele é uma competição, mas você tem que jogar nas regras, né? As empreiteiras não quiseram jogar nas regras. Elas criaram um cartel, inclusive, para burlar as regras, né? É um capitalismo sem risco, onde só eles ganham. Então, eu estou muito convencido, né, que o Lula tem todas as condições, inclusive para fazer esse país voltar a crescer, investir de novo no mercado interno, valorizar o salário mínimo, valorizar o trabalhador, investir em áreas estratégicas que geram emprego, como é o caso da indústria naval, continuar investindo na produção de alimentos da nossa agricultura, para que a nossa população não passe fome, né, e o país possa exportar alimentos, possa exportar máquinas, possa exportar equipamentos e trazer renda para o desenvolvimento, né? Agora, eu tenho essa restrição. Né? Não pode fazer um governo de novo com aquela coalizão onde junta, né, alhos com bugalhos, né, vira um saco de gatos, né, que no final das contas acabaram levando o nosso Brasil, né, nesse ano de entre 2015 e 2016 e agora início de 2017, a ser um país que sai de uma taxa de desemprego de 5%, algo em torno de 4,5 milhões de trabalhadores desempregados, para 14 milhões de trabalhadores desempregados, né? Então essa é o meu sonho, né? É a minha vontade, vou estar engajado nisso, né? E quero encerrar, Baby, né, dizendo isso, estou muito feliz porque hoje o povo brasileiro deu uma demonstração de civismo, o povo brasileiro deu uma demonstração de democracia, né? De mostrar que tem voz, né, que sabe qual é o momento de fazer as coisas. E essa paralisação, essa greve geral que está acontecendo nesse momento no Brasil, ela pode sim ajudar que aqueles projetos indignos que estão sendo votados lá no Congresso sejam derrotados, né? Por isso eu te agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo, com a Jane lá na Rádio Nova Progresso em São Leopoldo. Mando um abraço, né, para todos os leopoldenses, meus amigos, os trabalhadores, aqueles que nesse momento estão lá na linha de frente também, né, fazendo essa mobilização, assim como todos os canoenses, sapucaenses, os esteenses que estão nos ouvindo, né, que acompanham também essa programação, né, parabenizar, né? Hoje nós demos uma demonstração de que nós temos voz e temos dignidade, né? Muito obrigado, Bey, muito obrigado ao Aquilino, muito obrigado a Jane também por ceder espaço nos programas de vocês, e eu fico sempre à disposição, né, em outros momentos para poder conversar com cada um de vocês, né, a respeito dessas coisas da política da nossa conjuntura. Nosso muito obrigado ao deputado estadual Nelsinho Italures, que apareceu hoje de surpresa na nossa rádio, aqui ele tem passagem livre. Ao pessoal de São Leopoldo, muito obrigado pela audiência, está desfeita a nossa cadeia, a nossa rede aí, tá bom, Jane? Bom trabalho, querida, bom fim de semana a todos vocês, beijão!